A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus, porque Ele é bom, Ele é majestoso, tudo Ele faz, tudo Ele realiza, todos os cuidados estão sobre a sua vida, porque Jesus tem colocado a mão. E Ele não vai dar uma prova que eu e você não suporta, pois que toda vitória, todo obstáculo vencido, ele acontece quando Jesus nos impulsiona e que vai nos ajudar nessa luta. Porque tem pelejas que as tuas mãos não alcançam, mas alcança as mãos do Senhor, que é o Rei do Universo e que faz tudo para lhe ajudar. Esse é o nosso Deus, Senhor de todos os senhores. O seu senhorio pertence ao nosso Deus, que a nós vimos como seus servos. Estamos aqui para agradecer que tudo Ele faz. Tudo o Senhor dos Exércitos faz, do jeito como Ele quiser. E a nós nos resta dizer: Senhor Jesus, Tu és tremendo e tem navegado na minha nau. Ela balança, uma vem dá uns tombos, as ondas dão uma sacudida, mas o Senhor disse que toda vitória tem um preço e é com batalhas. Enquanto estamos aqui, o Senhor vai dando algumas vitórias, a gente vai alcançando outras e você chegou até aqui para você, para dizer que Ele faz muito mais do que você está tendo hoje, só para te ajudar. Porque Ele faz. E quando Ele faz, nenhum homem desfaz. E quando a gente pensa que é muito difícil, né, contemplar sorriso, se o coração ainda briga para entristecer. Mas Jesus disse: eu sou teu Deus e eu vou te ajudar. Então, levanta a cabeça, chama a palavra do Mestre para o seu coração, pega as espadas, porque aqui na terra a luta não é contra sangue nem carne. São principados, potestades, fortalezas que querem vir em direção para derrubar o que Jesus lhe chamou, que te escolheu. E Ele faz como Ele quer. Amém? Graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Jesus. Então vamos lutar com as armas espirituais. Essas lutas aí, Deus te dá força para continuar. Mas não é com as suas mãos, não é com as armas operantes da terra. Que armas são essas? É você se colocar de se você colocar em situação de que você é que se sobrepõe sobre elas. A sua força, o seu eu, suas decisões, suas estratégias sem perguntar, ó Eterno. Então, na sua força de responder no momento errado, justificar onde não é para justificar, na sua força de você tomar situações que não é para você fazer, eita Deus, na sua força você tomar a direção de um trabalho ser para um outro alguém e você mete sua mão dentro desse alguém. Aleluia. Essa sua força de você querer convencer de que você é filha de Deus, na sua força que você quer dizer que Ele respeite, que você tem um Deus Todo-Poderoso, na sua força não. Na sua força, quebrar a maldição hereditária, dizendo que seu filho não vai voltar a fazer determinada situação, na sua força não, mas no seu joelho, tudo Ele fará. E dizer: Senhor, que liga na terra, liga no céu, desmancha cadeias operantes que quer fazer, aleluia, retardar o processo, quer fazer que todos não venham viver a promessa. Mas o Senhor Jesus disse: tudo eu faço. Só creia tão somente. Amém? Vamos com as espadas que elas já estão abertas. Porque a vitória do Senhor é de nos entregar. Aleluia. Glória a Deus. Está em Mateus. Poderoso Deus, eterno Pai, que seja a tua presença
A minha boca seja a tua boca. Todo impedimento, travamento de língua, travamento de pronúncia, seja quebrado agora pelo teu sangue, Jesus. E que a tua palavra seja entregue para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem hora que nós temos que entrar aqui em oração ao Senhor e uma oração de envio dos anjos do Senhor para que possa interceder neste momento e a palavra se entregue da parte de Deus. Nada de mim, tudo dele, para ele e por ele. São todas as coisas o nosso Deus em Cristo Jesus. Mateus 16, a partir do versículo, aleluias, 13, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Amém? Que diz assim: chegando Jesus numa região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizes que o homem que ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que diz que são Jeremias ou um dos profetas. E então ele perguntou: e a vós, o que diz que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. O Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? É forte. Nas minhas iniciada conversão, eu disse que tem uma pessoa, um apóstolo do reino, que eu muito me assemelhava. São duas, de personalidade e natureza. Uma parte convertida, querendo viver a vida como Davi, e a outra era Pedro. Eu entendi. E Deus contou essa palavra porque tem endereço. E ele fortalece de lá e fortalece de cá. Aqui foi uma confissão de Pedro, que ele perguntou dentre os tantos, e diante a Pedro chamou Simão Pedro. No primeiro encontro que o Senhor Jesus foi apresentado a Pedro, ele disse que ele era Simão e sobre ele Cefas, pedra. Chamou de Pedro. E aqui Jesus chamou de nome e sobrenome do reino. Você tem um sobrenome no reino. Deus não dá prova que você não suporte. Tem preço. Mas ele lhe dá força, entendimento, despeja unção, coragem de discernir. E até mesmo quando fraqueja nesse discernir, ele diz: eu estou aqui contigo, eu vou te ajudar. E assim eu entendi. Como pode um homem com sua natureza humana, que para muitos não seria chamado para liderar, e Deus chamou Pedro para liderar. Ele aproveitou o que tinha em Pedro, porque Deus não desperdiça nada. Oi, Deus nos chama a ser uma pessoa contida em desperdício. E esse desperdício está em todas as áreas da nossa vida. Desperdício de tempo, dos farnéis, e que pode ir fazendo de qualquer jeito, jogando os detritos em qualquer lugar. Eita, Deus está falando de alimentos desperdiçados. E o que isso tem a ver com Pedro, Cefas, confessando Jesus? É porque Jesus, ele deu nome e sobrenome a Pedro e sabia suas características. Deus está falando comigo e com você, sabe suas características, suas intenções. Este sim
adentra no coração e investiga as intenções, porque quando Deus escolhe, Ele escolhe fora da visão humana. E tem uma coisa que Jesus falou aqui, quando Ele deu nome a Pedro e sobrenome espiritual. E disse do seu antecessor, falou da sua origem, dos seus pais e disse, filho de Jonas. Deus está dizendo nesta manhã sobre a herança de que você nasceu e conhece o nome. Não prevalecerá as portas dos infernos para dar continuidade do que aconteceu com eles, avós, bisavós, tataravós, todos os seus antepassados de gerações anteriores a você. O inferno não prevalecerá sobre a sua vida porque ele tem uma escolha sobre você. Deus fala nesta manhã deste jeito. Eu sei quem você é, eu sei os seus defeitos, mas eu coloco em você, sobre você, o manto da força do Eterno, o sangue dele sobre sua cabeça, porque tu és o escolhido, tu és a escolhida. Não importa onde você percorreu, importa de onde ele te tirou, você reconhece que tu és homem diferente, homem e mulher diferente, homem e mulher de nova criação celestial, porque aquele que te formou garante, porque ele disse que não dá prova que eu e você não venha suportar. Pedro precisou ter confrontos internos para ser sarado e curado, e esses confrontos internos só foi possível quando ele viu, aleluias, Cristo Jesus, e mediante toda a sua trajetória, ele foi lutando contra o seu querer, ele foi lutando com a sua, aleluias, natureza, para se colocar diante da palavra do Eterno, que ele seria, aleluias. Ele disse, olha, serás fortaleza minha, porque eu está em você. Deus está dizendo que vai ser fortaleza dele em sua vida. E não vai prevalecer nenhuma astúcia do Satanás que queira impedir o que você vai viver. Porque Jesus, quando ele escolhe. E não importa os obstáculos, aleluias. Tem uma passagem de Mateus que muito me impressiona, que quando diz que é mais fácil, aleluias, que a natureza de um homem cheia de presunçosidade, de arrogância, de um homem rico, ele não passa pelo furo de uma agulha. É mais fácil um camelo passar. Camelo é obstáculo, camelo é adversidade, camelo é improvável de resistência no deserto. Então Deus dá resistência para que você continue. Não olhe para a aparência do que está acontecendo, nem a tua aparência. Olhe que Jesus diz, eu transformo e coloco a gota do meu sangue. Quando ele se expande em você, é como se fosse uma unção atingindo todas as suas artérias, e você vai se renovando na carne, na pele, nos ossos, no cabelo, onde ele quiser. Ele renova você na sua tendência do seu coração, ele renova você no teu agir, ele renova você, aleluias, na unção que coloca sobre você, que você vai ser referência para que outras vidas sejam alcançadas. Porque quem olha para Pedro só pescaria peixe, foi pescador de almas, conforme Deus deliberou para a vida dele. E aquela proeminência, ó, o Espírito Santo trouxe o que eu queria pronunciar. Esse é o Espírito Santo de Deus. Tem a proeminência e a proeficiência, porque a proeminência de que ele, um dia, um homem rústico, aleluia, que conhecia a Torá muito bem, que seus pais deu ensinamentos. E por isso Pedro foi tão importante também. E naquele dia do Pentecoste falou com eloquência da proeminência do Eterno sobre ele. Para mais de 3.000 pessoas ali foram convertidas, porque elas estavam ali toda batizada no Espírito Santo de Deus. E Deus está falando para mim e para você hoje.
cadeias do inferno, eles não vão prevalecer grades sobre a sua frente, porque Deus diz que arranca as grades, destrói os grilhões, arrebenta argolas, como ele fez lá com Pedro, que ainda continua a história para ele, e ali já era Pedro. Aleluias, não se chamava mais Simão, já era o nome do céu. Deus está dizendo, vai acontecer na sua vida coisas extraordinárias e teu nome vai ter sobrenome do céu. E aí você vai entender porque Deus deu tantas provas. Aquelas que você pensa que não suportaria, ele disse, suportas porque eu vou dizer para você que tudo faço. E faço muito mais só para te ajudar, porque eu tenho um projeto para a sua história. Hoje é a palavra que Deus deixou aqui. Não vou mais me esticar, nem mais, nem menos. Mas foi quando a palavra que Deus falou aqui em meu coração. Quando ele disse que portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Do que Deus colocou em você. Para que tudo ele fazer em você. Como ele quiser, porque ele te escolheu. Aleluias, porque ele é o Senhor que fez um vaso novo em Pedro. E ele disse, só porque me reconhecer. Ele fez pergunta da terra e Pedro respondeu com resposta do céu. Então eu vos te digo, Simão, tu és, aleluias, ele responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus disse, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, cadeias se quebraram, não prevalecerá sobre você nenhuma maldição, Pedro, porque os teus pais eu conheço, o nome deles eu conheço, o nome dela eu conheço. Não prevalecerá o inferno de loucura na sua família, porque eu derrubo esses grilhões, porque você me viu e reconheceu em mim que eu sou Deus vivo na sua história. E Jesus, quando escolhe, ele faz do jeito que ele quiser. E ele te chama para viver esse novo. Para dar continuidade a esse novo que você estava dizendo que não é digno, que se ele te escolher, colocou você sobre uma missão. Ele garante cadeias, portões infernais não prevalecerá sobre a sua história, porque ele diz, está dito, e quando o Senhor fala, está falado, e o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as coisas, é o Santo dos Santos, era o Deus vivo na terra, e que Deus está dizendo, você me reconhece, e eu te dou o nome espiritual. Satanás não vai roubar mais nada de você, porque os portões desses infernos não vai subsidir sobre sua vida, porque o Senhor Jesus, quando entrou na sua história, você entendeu que ele é o Cristo, para você andar com ele. Então, quando a gente anda com Jesus, tem a escolha dele, dos improváveis para os homens, mas prováveis para o eterno. O que ele falou, está falado. Você nasceu e cadeias foram rompidas. E o diabo perdeu, porque sobre você Deus levanta a fortaleza. E as fortalezas dos infernos que vêm querer invadir aqui e aí, caiu por terra. Porque o nome do Senhor é que prevalece sobre a sua história. E em nome de Jesus eu agradeço a Cristo Rei Todo-Poderoso. Poderoso és tu, Senhor. Santo, 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 santo. Toda a honra e toda a glória para ti, Jesus. E eu te agradeço. O que o Senhor fez quando eu estava diante daquele local ontem. E aprendi que onde quer que nós vamos, nós temos que aleluias, proclamar o nome de Jesus. Para que o céu se feche. Porque Deus, ele espera de nós interceder por vidas. Porque eu fui uma vida que o Senhor, aleluias, tirou de um charco de luta. Me colocou para uma vida e viver uma vida boa. Que vida boa é essa? É a vida com o meu Salvador.
santo, santo para sempre. E ali rogando naquele lugar onde Satanás fica nas portas de hospitais só querendo dragar vidas. Senhor Jesus, aqui tem vida para ser liberada, aqui tem vida escolhida. E aquele lugar receber também que é uma guerra. Oi, o céu é tomada força. Então, Deus diz que prevalecerá nenhuma grade do inferno sobre sua vida. Então, cadeias foram quebradas e naquele lugar o que era para ser cova, Deus amanheceu hoje, eu creio, naqueles hospitais na qual eu passei. Vida foi, dizendo, aberta para viver as fortalezas do Senhor. Amém? Eu quis deixar esse testemunho, que é para que você faça um coração para Jesus e passe essa mensagem. E seja porta-voz do Senhor. E cadeias dos infernos não prevalecerão. Não for assim quando oraram por Pedro na cadeia? À meia-noite se rompeu as cadeias. Aleluias. Amém? Glória a Jesus. A paz do Senhor de Cristo Jesus. Graças a Deus.